Currículo profissional. Agora nós falaremos sobre a questão do currículo profissional. E aí, você já montou alguma vez um currículo profissional? O seu currículo profissional? Você sabe como que nós podemos organizar um currículo? Você acha também que agora é a hora de nós pensarmos em um currículo profissional? Agora é a hora, na verdade, né? Vocês estão em um momento importante de refletir sobre o que você poderá colocar em um currículo profissional. Você tem tempo ainda de correr atrás, de deixar um currículo profissional aí bem robusto e preparado para o mercado de trabalho. Então, agora vamos refletir sobre isso. Então, o que é um currículo profissional, né? Então, quando a gente fala em currículo profissional, nós estamos falando em sinônimo de carreira, né? De vida profissional. E esse currículo ele é desenvolvido por meio da trajetória profissional. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos descrever tudo que nós fizemos, né? Nossos conhecimentos, os estudos que foram realizados, a experiência profissional, a nossa experiência profissional, levando em consideração as necessidades da instituição ou empresa que receberá esse documento. Então, por exemplo, para eu poder organizar, né, um currículo profissional, é importante que eu conheça a vaga que eu estou almejando, que eles estão necessitando de um profissional, para que a gente possa também organizar um currículo de acordo com a necessidade da empresa que está buscando, né, esse enfermeiro, né? Então, é importante a gente estudar a empresa que nós queremos trabalhar, né, para poder organizar esse currículo profissional. Mas, de forma geral, nós podemos pensar, né, em como descrever um currículo, deixar organizado. Então, hoje em dia, as empresas estão almejando, né, profissionais que tenham um currículo bom, né, que tenha um currículo ali com uma clareza de informação, um profissional que busca, né, conhecimento, busca se aperfeiçoar e que esse nosso currículo é o nosso cartão de visita, né, algo que vai demonstrar realmente as nossas especificidades. Por isso que é importante pensar sobre esse currículo profissional desde o início, né, da nossa graduação, né, para a gente pensar em formas ali de poder incluir, né, informações e também formações no nosso currículo que sejam para serem, né, essenciais durante uma contratação, né? Então, vamos lá falar mais sobre currículo profissional. Então, o currículo é a nossa história profissional, que ela é o quê? Documentada. Por isso, nós devemos estar sempre atentos ao que nós vamos colocar nele. É importante que sejam informações verídicas, nós não podemos inventar informações. Então, por exemplo, lá eu coloco que eu falo inglês fluentemente. E pode ser que a vaga em que eu vou trabalhar exija que eu fale inglês, né, com o meu paciente, com o acompanhante. E, na verdade, eu não falo inglês, eu estou mentindo, né, estou inventando essa informação. Então, isso acaba sendo o quê? Prejudicial na hora que nós iremos realizar uma entrevista, né? Então, vai identificar uma fragilidade, né? Uma mentira, uma informação que não é real, que não é verdadeira e que está constando no nosso currículo. Então, o que a gente tem que pensar? Que o currículo, ele será o primeiro contato que a empresa terá com você. Então, a gente tem que mostrar o que nós temos de melhor, né? Não precisa colocar informações incorretas, nós temos que colocar informações verdadeiras, mas que demonstre o que nós temos de melhor, né? Então, é a nossa história profissional documentada, né? É o momento em que eu vou apresentar ali as principais informações com relação à minha profissão. Então, a gente tem que sempre começar a organizar um currículo para que não falte informações. Às vezes, a gente faz um currículo em cima da hora e esquece de colocar uma informação importante, que ela pode ser aquela informação, né, pode ser algo determinante para a escolha de um candidato, né? Então, é pensar, né, antecipadamente, fazer com carinho, né, o currículo, pensar nas informações que eu quero inserir, né, ali,
pensar em cursos que eu posso já realizar, que serão ali determinantes, né, para a função que eu quero trabalhar, né? Então, como eu falei em algumas aulas anteriores, quando a gente pensa já na formação do nosso currículo profissional, e se eu já gosto ali de alguma área, eu posso, né, durante a minha graduação, realizar, né, cursos complementares, participar de congressos sobre aquele assunto, preparando o meu currículo para uma vaga futura. Mesmo que eu ainda não saiba, né, onde trabalhar, mas eu já vou preparando, formando o meu currículo para aquela determinada função. Então, por exemplo, eu gosto de cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos é uma área que está, né, em crescimento no nosso país, está em crescimento na enfermagem também. E eu quero trabalhar com cuidados paliativos, né? Com qualidade no fim da vida, né? Proporcionar isso, e a enfermagem tem um papel muito bonito nesse processo. Então, durante a graduação, eu posso já pensar em possibilidades de formar, né, de acrescentar ali no meu currículo questões ali temas voltados para cuidados paliativos. Então, eu posso realizar alguns cursos na internet, né? A gente tem hoje em dia, tantas possibilidades de cursos online, de aperfeiçoamento, né? Até mesmo depois da formação realizar uma especialização em cuidados paliativos, mas antes disso eu já posso pensar em acrescentar, né, informações ali para o meu currículo com relação a esse tema. Então, cursos online, participar de congressos de cuidados paliativos, conversar com pessoas da área, escrever alguns resumos. Então, porque se eu vou selecionar, por exemplo, né, algum profissional para trabalhar em cuidados paliativos, eu vou olhar o currículo e vou falar, nossa, essa pessoa está se preparando. Por mais que ela não tenha ainda uma experiência profissional na área, ela acabou de se formar, mas durante essa formação ela já conhece sobre o tema, já buscou uma melhor compreensão, né? Já tem um certo aprofundamento sobre a temática. Então, isso acaba enchendo os olhos, né? Trazendo ali uma diferenciação entre um currículo de uma pessoa que ainda não tenha o conhecimento sobre a temática, né? Por exemplo. Então, eu estou trazendo dos cuidados paliativos, mas isso vale, né, para várias áreas de atuação na enfermagem. Então, por isso que agora é o momento da gente pensar realmente sobre o que eu quero colocar ali, né, no meu currículo profissional. Contar a minha história profissional. Então, o que eu posso colocar no meu currículo? Identificação, né, os meus dados, eu posso colocar uma foto. É importante nós colocarmos uma foto que seja profissional, né, não uma foto de festa, né, igual a gente pode colocar em redes sociais, mas pensando que é um currículo profissional. Então, uma foto um pouco mais séria, né, sem muita maquiagem, com uma roupa mais discreta, né? Porque isso acaba chamando a atenção, tá? Então, colocando dados de identificação. O que eu já atuei, né? Se eu já tenho alguma experiência prática, eu posso colocar, né? Se eu já atuei na área ou outras áreas de atuação também. E as qualificações, né? Por exemplo, os cursos que eu realizei, né? Se eu já estou formado, se eu estou cursando uma especialização, eu posso colocar também nessa área de qualificação. O que é importante de pensar, né, para um currículo também? Que ele tem que ser discreto e elegante, então eu não vou colocar ali muitas informações ou uma letra, né, que seja de difícil compreensão. Ele tem que ser discreto, elegante. Não posso colocar um template, por exemplo, com muitas cores ali chamativas que pode cansar, né, a pessoa que está avaliando o seu currículo, né? Então, eu tenho que tentar trazer informações claras e concisas no meu currículo. A folha vai ser em A4, em tons claros, como marfim e branco. A gente pode utilizar fonte como Times New Roman ou Arial, né, que são fontes que a gente consegue ler de uma forma clara. Um tamanho
que seja bom, né? 12 para texto, 14 para títulos, então uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Eu não tenho que encher linguiça ali, né? Colocar muitas informações desnecessárias. É importante que seja informação clara e objetiva. E se eu for enviar o meu currículo, é importante que a gente coloque no envelope comum e grande, e não em envelopes que a gente dobre, né, o documento, tá? Então, vamos colocar naqueles envelopes grandes, assim, que caiba a folha, e para que a gente não necessite dobrar, né, que isso fica melhor para o leitor, né, para o avaliador olhar o seu currículo de uma forma mais tranquila, tá? Então, o que o currículo ele vai ter ali também? Na graduação, eventos propostos pela faculdade, eventos científicos, não somente propostos pela faculdade, pela universidade. Hoje em dia nós temos vários congressos online que foi ali oriundos, né, da época de pandemia, que nós tivemos ali inúmeros congressos online, e hoje em dia, como consequência, nós temos ainda congressos online devido à possibilidade de maiores pessoas participarem. Então, foi algo que nós ganhamos, né, com relação à pandemia, a possibilidade de participar desses eventos online. Então, busquem esses eventos, porque a maioria acaba tendo certificados, né, com horas e que nós podemos incluir no nosso currículo também. Os cursos, trabalhos voluntários, se a gente participa de iniciação científica, se eu realizei algum estágio não obrigatório, eu posso incluir no meu currículo também. Se eu fiz uma pós-graduação, tanto lato sensu, quando a gente fala em lato sensu, eu estou falando de especializações, né? Por exemplo, as pós-graduações que nos torna especialista, né? E o stricto sensu são, então, os programas de mestrado e doutorado. Se eu tenho mestrado e doutorado, eu posso colocar também nessa área de pós-graduação. Atuação profissional, áreas de atuação, né? Áreas que eu já atuei na enfermagem. E se eu escrevi artigos científicos, capítulos de livro ou qualquer outro tipo de publicação, nós podemos colocar no nosso currículo também. Então, nós temos que pensar que para a gente ser contratados, né, nós podemos passar por vários processos. Então, às vezes, primeiramente, a gente envia o nosso currículo vitae, que é o nosso currículo profissional. Depois, a gente pode passar por processo seletivo, que pode ser uma prova, né? E depois a gente pode passar pela etapa da entrevista para depois ser contratado. Então, na maioria das instituições, a gente passa por essas etapas até a nossa contratação, até a nossa inserção para o mercado de trabalho. Envio do currículo vitae, depois a gente tem o processo seletivo propriamente dito, que pode ser uma prova teórica, pode ser uma prova prática, pode ser uma prova em grupo, depois é realizado a entrevista em si e depois é contratado. Então, a gente tem várias modalidades de contratação, né? Essa é uma delas. Pode ser também a questão, né, de indicação, né? Por isso que é importante a gente ter muito bem estabelecido o nosso marketing profissional, né? Para que a gente desenvolva ali um bom relacionamento para as pessoas lembrarem da gente, né? Após a nossa formação e às vezes indicar, né, para alguma vaga. E a gente tem a possibilidade de concurso, né? Na enfermagem é bem forte a questão do concurso, né? Então, nós almejamos aí que tenha mais concursos aí para que a gente se insira no mercado de trabalho por essa forma também. Agora eu trago para você sobre a questão da apresentação profissional, né? Como que nós devemos nos apresentar enquanto profissionais, né? Então, além do currículo, você poderá utilizar outros métodos de apresentação profissional, né, do mundo contemporâneo, como um cartão pessoal, um site pessoal e o currículo Lattes, que eu vou falar para vocês mais sobre o currículo Lattes também, né? Então, além do currículo, a gente tem outras formas de nos apresentar, né? Hoje em dia, nós temos o LinkedIn, né? Nós temos as nossas redes sociais. E é interessante que algumas empresas, no momento da contratação, eles olham para as nossas redes sociais. Então, olha o nosso nome e procura para entender mais quem é a Franciele Midori, por exemplo, né? Então, olha minha rede social.
Então, por isso que é importante a gente ter um cuidado também no que nós postamos, principalmente perto de análise em processo seletivo, né? Então, ter esse cuidado. É claro que cada pessoa tem, né, o livre-arbítrio, tem a possibilidade de realizar o que quer da sua vida. Isso não dá para ser confundido entre a parte pessoal e profissional. Mas muitas empresas, elas acabam utilizando as redes sociais como uma forma de conhecer melhor o candidato também. Por isso que nós precisamos ter um cuidado especial, tá? Então, vamos lá falar mais sobre isso também. Outra questão é o nosso marketing pessoal e profissional. Vocês já ouviram falar sobre marketing pessoal e profissional? Marketing profissional é como nós nos apresentamos, é o nosso cartão de visita. Nós somos o nosso cartão de visita. E como que nós estamos realizando o nosso marketing profissional? Na universidade, né, nos locais de prática de campo, ou quando vocês estiverem em estágio supervisionado. Né, o que a pessoa vê, né, diante das nossas condutas, do nosso posicionamento, e nós podemos pensar qual que é o marketing profissional e pessoal que eu quero passar, né, para a sociedade, né? Então, é bom nós pensarmos sobre isso também. Então, vamos falar sobre marketing profissional e pessoal. Então, tenha consciência corporal. Nós temos que ter uma preocupação bem grande com relação a como nós nos comportamos. Vocês já ouviram falar que o nosso corpo fala? Né? Então, o nosso corpo, ele fala, as nossas condutas, os nossos gestos, a forma de comunicação. Então, nós temos que ter o quê? Consciência corporal, né? Porque isso tem a ver com o nosso marketing pessoal e profissional também. Cuidados com as formas que nós nos expressamos, né? A gente precisa ter cuidado com a forma que nós nos comunicamos, né? E sempre utilizar de uma forma correta. E o enfermeiro, ele utiliza muito da comunicação, né? A nossa comunicação tem que ser assertiva, então nós temos que tomar um cuidado realmente como nós nos expressamos. Tenha cautela com o modismo, né? Então, roupas que não coincidem com a vaga de emprego. Nós temos a possibilidade de usar o que nós quisermos, né? Isso não tem problema, eu sou super a favor disso, né? Eu adoro moda, adoro, assim, a possibilidade das pessoas utilizarem o que elas se sentem à vontade para utilizar, mas nós temos que nos preocupar com o tipo de roupa para aquele tipo de emprego, né? Então, isso é o nosso marketing profissional também, né? Então, alinhar, né, o tipo de roupa para aquela profissão, né, para aquele tipo de trabalho, para, né, não sair do padrão, né, que a vaga ali ela necessita, tá? Fora disso, cada um pode utilizar, né, diante das suas vontades, o que acredita com relação à sua vestimenta. Mas com relação à profissão, a gente precisa ter um cuidado, tá, com relação a isso. E maquiar-se com moderação. Então, o que é importante quando a gente fala em marketing profissional para o estudante, que vai ser em decorrência a sua vida profissional também? Então, por exemplo, né, nós utilizamos jaleco, né? Então, a importância de nós utilizarmos um jaleco limpo, passado, né, não todo amassado. Utilizar a maquiagem não precisa ser uma maquiagem muito forte, mas é importante que a gente passe alguma coisa, né, para ficar ali apresentável também. Se você gostar, se não gostar também não tem problema. Mas é questão de estar alinhado, uma boa higiene, né? Então, estar com o cabelo preso, né, bem alinhado. São questões de marketing profissional que fazem com que as pessoas te olhem com bons olhos, né? Que durante o processo seletivo isso conta muito também. E não só para o processo seletivo, para você se manter, né, no ambiente de trabalho, isso também acaba sendo essencial, tá? Então vamos lá continuar falando sobre esse marketing pessoal e profissional. Questão de usar o celular, né? Usar com discrição, né? Não utilizar o celular em todo momento. Em um processo de seleção, cuidar com o uso de celulares. Nós não podemos ficar utilizando durante uma entrevista, né? Por exemplo, né? Desligue em reunião, entrevista, durante o trabalho. Quantos profissionais da enfermagem não perderam
os seus trabalhos devido à utilização do celular em um momento indevido, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado também, tá? Então, marketing pessoal e profissional, algo muito importante, cuidar ali da nossa aparência, das nossas condutas diante do nosso trabalho também, né? Então, isso é o marketing pessoal e profissional. E agora eu vou mostrar para vocês o currículo Lattes. Então, para quem gosta da parte acadêmica, que quer fazer um mestrado, né, quer fazer um doutorado, ou dependendo até de processos seletivos de algumas especializações, eles exigem o currículo Lattes, que é o nosso currículo acadêmico, tá? Então, vocês podem realizar o currículo Lattes por meio desse site. Vocês podem ir nesse cadastrar novo currículo e aí vocês vão respondendo. E nesse currículo Lattes, vocês poderão colocar todas as produções acadêmicas que vocês forem realizando no decorrer da vida de vocês. Então, por exemplo, um resumo, um artigo, o seu TCC, né, quando vocês forem realizar o TCC, a sua atuação profissional, experiência, né? Então, o currículo Lattes ele é muito utilizado hoje em dia em algumas situações. E vocês podem, então, já, né, realizar o currículo Lattes e deixar ele preparado e ir alimentando, né, no decorrer das atividades que vocês forem desenvolvendo, tá? Então, eu trouxe aqui para você um pouco sobre de como nós podemos montar o nosso currículo profissional, ir já pensando nesse currículo profissional agora, né, durante a nossa graduação, pensando em como que nós podemos realizar o nosso marketing profissional, né, tendo uma postura profissional, porque muitas vezes, durante uma prática de campo, durante o seu estágio supervisionado, muitas pessoas estão te olhando o seu marketing profissional e vão lembrar de vocês quando você estiver ali formado. Então, já começa a pensar nisso, né, para que a gente consiga ter sucesso na inserção no mercado de trabalho. E além de ter essa inserção, que a gente permaneça no mercado de trabalho, né? Porque às vezes a gente consegue entrar, né, em um determinado trabalho, mas não consegue se manter nele, porque ali, né, faltam algumas competências ali, né? Conhecimento, habilidade e atitude para a gente manter no mercado de trabalho, assim também como as soft skills.